E aí, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula de Teoria dos Números 2. E nós vamos falar hoje sobre o Teorema Chinês do Resto. Há indícios de que esse tipo de questão surgiu, de problemas antigos da astronomia, ligados a movimentos periódicos de corpos celestes. E o nome ele veio realmente, de fato, por problemas ter sido criados por matemáticos chineses antigos. Inclusive, existe registro deles que esse tipo de questão, esse tipo de conteúdo é gravado mais ou menos no século III depois de Cristo. Só que antes de falar dessa matéria, a gente precisa relembrar alguns conceitos, tá? E o primeiro conceito que a gente vai relembrar é justamente sobre divisibilidade. A divisibilidade. Vamos pensar em dois números, vamos pensar nessa divisão aqui. 10 que divide para 5, correto? Quando nós fazemos essa divisão, nós vamos ter como resultado o seguinte: 2 vezes 5, 10, para 10, 0. Então, o que é que eu tenho como propriedade aqui? Eu tenho o meu 10, que é chamado de dividendo, o meu 5, que é chamado de divisor, o 2, que é chamado de quociente, e o 0, que é chamado de resto. Então, na divisibilidade, essa divisão eu posso representá-la de formas simples. Por exemplo, eu posso dizer que 5 divide 10, tem como simbologia 5 divide 10. Eu posso dizer também que esse mesmo 5 é divisor de 10. E também posso dizer que esse 10 ele é um múltiplo de 5, correto? Bom, consequentemente, você percebe que quando eu pego 10 e divido por 5, resultado dá igual a 2. Então, você percebe que nesse caso, esse quociente, ele pertence aos números inteiros, correto? Logo, eu posso dizer que o 10 ele vai ser igual a quem? Ao divisor, 5, multiplicado por quem? Pelo quociente, que é o 2. Logo, eu posso dizer o que com isso, pessoal? Que a divisibilidade é quando você pega um número inteiro, divide por outro número inteiro e sobra resto igual a 0. Correto? É o que nós... Então, agora vamos ao que realmente interessa, Depois de termos revisado um pouco sobre divisibilidade e congruência módulo M. Então, o que a gente vai perceber? Congruência módulo M, uma congruência linear, é quando tem a seguinte equação. Suponhamos que eu tenho aqui x congruente a b módulo M. Essa é uma congruência linear, correto? Onde esse M, que eu posso chamar ele de M1, ele vai ser justamente quem? Bom, essa congruência eu tenho M1, M2, M3 e Mn. Eles são números que vão pertencer ao conjunto dos inteiros positivos, tal que o MDC de Mi e MJ ele for igual a 1 para todo I diferente de J. Tá? Então, o que eu posso perceber? Aqui eu tenho uma congruência linear,
x congruente a b módulo m, onde esse m, particularmente, ele tem que ser o quê? Ele tem que pertencer a números inteiros positivos. Então, quando eu tenho um teorema chinês do resto, o que eu tenho? Várias congruências lineares para ser resolvido. É o que nós chamamos de um sistema, tá? Então, suponhamos o seguinte. Eu posso ter aqui a minha primeira equação, que eu posso chamar de y1 vezes x congruente a b1 módulo m1, y2 vezes x congruente a b2 módulo m2. Eu posso ter um y3 vezes x congruente a b3 módulo m3 e posso ter infinitas equações. Posso ter yn vezes x congruente a bn módulo mn, tá? E a resolução desse sistema, desse meu valor de x, ele vai ser justamente quem? Vai ser o meu b1 vezes o meu y1 vezes y1 equivalente, né? Vamos aprender a calcular cada um deles, mais, né? Eu tenho o meu b2 vezes y2 vezes o y2 equivalente, mais bn vezes yn vezes yn equivalente. Esse vai ser o valor do meu x, onde o meu m, né, que é esse m módulo aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu m1 vezes m2 vezes m3 vezes mn, tá? Tenho também uma relação que é o seguinte, esse meu y1, ele vai ser quem? Vai ser o meu m1 vezes m2 vezes m3 vezes mn. O meu y2, ele vai ser quem? m1 vezes m3 vezes m4 vezes mn. O meu y3, ele vai ser quem? m1 vezes m2 vezes m4 vezes mn. E o meu yn, ele vai ser quem? m1 vezes m2 vezes m3 vezes mn menos 1, tá? Basicamente, o que ele quer dizer aí? Quer dizer o seguinte, que se eu estou trabalhando com a primeira equação, esse meu m vai ser a multiplicação de todos os outros, né? De todos os outros m's, exceto o m1. Se eu estou trabalhando com a segunda equação, significa o quê? Que o meu m vai ser a multiplicação de todos os meus m fora o m2. E assim por diante, tá? Então, como consequência, no meu y1, eu também vou ter o y1 equivalente. Esse y1... Perdão, y equivalente não. Desculpa, vamos voltar lá. Esse meu y1, ele vai ser congruente a alguém, que eu vou chamar de b1, módulo m1. Ou seja, esse meu y1 vai ser o número que, quando eu dividir por esse módulo, eu vou ter um resultado b1. O meu y2, ele vai ser congruente ao meu b2, módulo m2. O meu y3 vai ser congruente, né, a um número que eu vou chamar de b3, módulo m3. E o meu yn vai ser congruente a um número qualquer n, módulo mn. Aqui, a princípio, é algumas relações que eu posso ter. O que ele quer dizer? Que esse meu y1 aqui, ó, né, quando eu dividir para o meu m1, ele vai ter como resto o meu b1. Esse y2, quando eu dividir pelo meu m2, eu vou sobrar um resto aqui. E assim por diante, né? E eu tenho também onde o meu x vai ser igual
ao meu y equivalente, né? Eu posso dizer que o meu x2 vai ser igual ao meu y2 equivalente e posso dizer que o meu xn vai ser igual ao meu yn equivalente. E tendo como ponto de partida, meu ponto de partida, y1 vezes x congruente a 1 módulo m1, um y2 vezes x congruente a 1 módulo m2 e o meu y3 vezes x congruente a 1 módulo m3 e o meu yn vezes x congruente a 1 módulo m e n. Então, eu vou ter como ponto de partida para resolver o meu sistema seguindo essas equações. Por quê, pessoal? Porque nós vimos em matérias anteriores que o ponto de partida para se resolver é quando você tem uma congruência igual a 1. Ou seja, se eu pegar esse y1, multiplicar por esse x e dividir por m1, eu vou ter resto 1. E assim por diante. Isso, por enquanto, é a teoria, que a gente vai entender melhor agora que vamos fazer alguns exemplos.